Fala galera! Neste vídeo nós vamos falar de uma figura de linguagem bastante comum no dia a dia, que é a metáfora. Etimologicamente, a palavra metáfora vem do grego e significa transporte. Por isso, é comum encontrar em algumas cidades da Grécia caminhões com a palavra metáfora pintada no baú. Mas afinal, transporte de quê? Transporte de significado de uma coisa para outra. E esse transporte não se dá por acaso, ele se dá a partir de uma relação de semelhança. Então, se a metáfora parte de uma relação de semelhança entre uma coisa e outra, existe na metáfora uma ideia de comparação, certo? Exatamente! De fato, o que diferencia a metáfora de uma comparação é a presença ou não de um elemento, de uma palavra comparativa. Por exemplo, Ana é tipo um anjo em minha vida. Ana é um anjo em minha vida. Quando eu digo Ana é tipo um anjo em minha vida, eu estou deixando clara a comparação entre Ana e anjo, por causa da presença da palavra tipo na frase, que é uma palavra que a gente usa popularmente no lugar da palavra como. Então, se tem uma palavra comparativa, não é metáfora, é comparação. Agora, quando eu digo Ana é um anjo em minha vida, eu também estou comparando Ana com um anjo, mas só que agora de um jeito diferente. Eu estou transportando diretamente o sentido de uma palavra para outra, ou seja, eu estou construindo uma metáfora. E aqui a gente retoma o significado original da palavra metáfora, que é transporte de significado. Sério? E qual a diferença? A ideia até pode ser a mesma, a de se associar à imagem de Ana e anjo, mas o efeito de sentido é bem diferente. Ana é um anjo, tem mais intensidade, tem mais força e é mais direto do que Ana é tipo um anjo, Ana é como um anjo ou ainda Ana parece um anjo, ok? Beleza? Então vamos ver um outro exemplo agora com uma metáfora da vida. Perfeita essa metáfora, não é? Nela, o sentido da palavra viver foi transportado para a expressão desenhar sem borracha. E qual a relação de semelhança que se tem nisso? É que cada um desenha a própria vida, com as suas escolhas, com as suas atitudes. Mas é preciso ter cuidado, porque na vida não há borracha para apagar os nossos erros, as nossas escolhas erradas. Poético isso, né? Pois é, como você pode perceber, as metáforas fazem parte da nossa vida. Me fala mais sobre isso. Olha esse outro exemplo. Quem assumir a prefeitura vai ter uma administração mamão com açúcar. Mamão com açúcar é uma metáfora bastante popular, bastante usada para nos referirmos a coisas fáceis e tranquilas de se fazer, não é? Vejamos um outro exemplo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Essa então é uma metáfora ainda mais conhecida. Na verdade, é um provérbio, uma frase dita e repetida toda vez que uma pessoa desconsidera o problema dos outros, ou seja, toda vez que está faltando empatia. O que não falta mesmo são metáforas na nossa vida, não é? Até as nossas gírias são carregadas de metáforas. Moiô é uma expressão bastante popular atualmente. Seria uma redução de moiô o pé do frango. Expressão usada toda vez que surge um problema que estraga os planos de alguém. No caso do exemplo, o problema que surgiu foi a derrota do Internacional, que estragou tudo e rompeu com as expectativas
da torcedora Renata. E para terminar, nem só de palavras se faz uma metáfora, meus caros. Aliás, as figuras de linguagem estão presentes também na linguagem não verbal, ou seja, nas imagens. Vejamos alguns exemplos de metáforas visuais. Por enquanto é isso, galera. A gente se encontra no próximo vídeo com o próximo assunto. Fui!